Vamos lá, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos na 9ª aula de Introdução ao Novo Testamento 2, é o último bloco. É a última aula desse módulo e desse semestre. Glória a Deus! Vamos lá, meus irmãos. Então, para a gente finalizar agora, vamos para o livro de Apocalipse. Como eu disse, nós estaremos falando sobre ele, é só a síntese, é a introdução, né, irmãos? Tem um módulo que é específico de teologia sistemática, é Teologia Sistemática 6, matéria de escatologia, que a gente trabalha só durante um módulo as doutrinas dos finais dos tempos, tá bom? Como é uma aula de introdução, aqui a gente só vai pincelar, como eu disse, né, nesse material tão importante, mostrando quem é o escritor de Apocalipse, qual é o tema central, onde ele foi escrito, para quem foi escrito, tá bom? Então, vou utilizar aqui o slide do professor Jair Ribeiro de Souza, tá bom, meus irmãos? Então, vamos lá. Leia para nós, Beatriz, por gentileza, por favor. Apocalipse de João, a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Apocalipse 1:1. Maravilha. Ou seja, o próprio João aqui, diferente de outras vezes, aqui ele se afirma. Ele não tem dúvida. Diferente do Evangelho de João, das cartas, que ele mal se autodenomina. Agora ele vem e crava uma estaca. Por quê? Irmãos, era bem óbvio. Eu creio que o Espírito Santo conduziu ele a fazer isso, porque se ele não tivesse dado que foi ele que recebeu, e se ele simplesmente escrevesse como um servo de Deus, anônimo, muitas pessoas talvez usariam esse texto de forma das mais variadas. Mas quando o apóstolo, o único apóstolo vivo, chega e crava, dizendo, olha, eu tive essa experiência, naquele período em que estava na ilha de Patmos. Recebam, porque foi Deus que me deu. Logo, a voz autoritativa, como revelação, foi banhada sobre toda a igreja de todos os tempos. E assim eliminou qualquer dúvida sobre a veracidade, sobre o autor e sobre o conteúdo. Porque quando pegamos as 3 obras de João, o Evangelho de João, que é a biografia de Jesus, as cartas de João e o Apocalipse, são temas totalmente desconexos. Com exceção das 7 cartas do Apocalipse, que é um ditado direto de Jesus a João. É um ditado. Jesus não escreveu nenhuma carta, mas poderíamos dizer que ali Jesus ditou e João foi o amanuense. Então, Jesus escreveu alguma carta? Não. Escreveu algum texto? Não. Mas sim em João, no Apocalipse. Porque ele disse, escreve, e ele escreveu. Podem ver que depois são anjos que vêm a João e mostram as outras coisas. Interessante, não? Quando pegamos esses 3 estilos literários, biografia de Jesus, cartas de Jesus e livro profético, é muito diferente. Parece que João aqui não estava com a consciência boa. Não é verdade? Estava sofrendo demais e estava tendo demência. Mas, vem cá, ele teve demência mesmo ou foi revelação? Foi revelação. Por isso que eu creio que ele se autodenomina, para resolver qualquer tensão. Olha, não estou gaga, não sou lunático, foi uma revelação do incompreensível que virá. A única coisa que eu sei é, igrejas da Ásia, recebam essa mensagem. No demais vai acontecer, no demais vai ser assim, foi o que Deus me mostrou, eu vi o céu, eu vi as coisas e o deixo escrito. E podem ver que João ele é tão humilde, meus irmãos, tão humilde, que por 2 vezes ele comete 2 grandes erros no Apocalipse. Vocês lembram quais são? 2 erros crassos. Para um pastor, para um presbítero e principalmente para um apóstolo.
Quando ele vai adorar o anjo fala para ele levantar. Exato, mascotinha da classe. Isso aí. Meus irmãos, ele vai adorar o anjo, ele está ali, ele recebe as palavras de Jesus, ele está vendo o mundo espiritual, os inefáveis de Deus, ele está compreendendo, sai daqui, vai para lá, vê uma coisa, vê o dragão, vê a mulher, vê. Irmãos, e de repente ele vê o anjo e ele acha que é Jesus, e ali deduzo eu, tá, meus irmãos? Ele tem aquele lapso. E o anjo diz o que para ele? Levante-se. Adore apenas o Cordeiro. Só aqui, meus irmãos, o catolicismo romano deveria se envergonhar de qualquer pessoa que se proste a qualquer coisa. Não é verdade? O anjo disse: levante-se e adore ao Cordeiro. Só ele é digno. Tá claro. E João erra uma vez, depois erra de novo. Ah, pastor, mas e aí, meus irmãos, perdoa João, tá? Julga João não, tá bom? Por muito menos a gente já não deu várias derrapadas. É ou não é? Sejamos honestos, irmãos. Então, Como tá diz minha joia? avó, pastor, mas Deus também, hein? Hã? Como diz minha avó lá com Moisés, mas Deus também, hein? Mas Deus também, né? Podia ter mostrado que era um anjo com as asas, né? Mas é assim, irmãos. Eu imagino, né, irmãos? Hoje, quando a gente pega esses grandes cineastas, Steven Spielberg, que faz esses cinemas, essas montagens, foi algo desse nível, só que, né, em todos os Ds que a gente possa imaginar, né, irmãos? No mundo espiritual, ele vendo coisas, sendo tocado. Foi extraordinária a visão do apóstolo do amor, né? É extraordinário. Então, vamos lá. Gênero literário, gênero apocalíptico. Então, leia para nós, Beatriz, por gentileza. Estilo literário que se destacou entre 210 a.C. até 200 depois de Cristo. Por que esse tipo de estilo literário teve destaque? Vamos lá, já demos aqui introdução ao Antigo Testamento 1, 2. Quando começamos ali Novo Testamento 1, lembra que nós fizemos aquele passeio no período interbíblico? O que acontecia por volta dessa época? O que aconteceu que sacudiu Jerusalém? Quais eram os movimentos que falavam sobre o fim? O que vocês lembram? Eu não Tinha um lembro nada. grupo de judeus que ia lá para o deserto, viver lá no deserto, porque Deus vai voltar. Havia? Como que era o nome deles? Os asmoneus e os seleucos. Quase isso, ali era uma outra revolta. Mas lembra que tem um grupo que vai para o deserto, que dizem que João Batista é desse grupo. Os essênios. Lembraram? Os essênios. Você disse muito bem, os macabeus, a revolta dos macabeus. Né? Ou seja, Deus estará vindo, o Messias estará vindo. Por quê? Porque lembra das semanas de Daniel, meus irmãos? Lembram? Na 70ª semana de Daniel. Eles contavam. Olha, está chegando. Já passou 50 semanas. E olha, está chegando. O noivo está vindo. E de repente tudo está acontecendo. Lembram que havia uma efervescência nos dias em que vieram os magos do Oriente adorar o rei dos judeus? Pode ver, o templo tinha sido repaginado por Herodes. Havia esse desejo de libertação que começa com a revolta dos macabeus, mas que se potencializa agora diante da dinastia dos asmoneus, porque agora os romanos estão dominando e eles querem uma independência, e eles querem o Messias, e está ali na 60ª semana, e onde está o Messias? Então percebam que esse é um assunto que sempre criou muita tensão. Veio o Messias, ele morre, ressuscita, e aí depois que ele ressuscita, ele é levado ao céu, qual é a primeira palavra que os judeus disseram? Senhor, quando o Senhor vai vir inaugurar o reino? Lembra? Quando ele sobe no Monte das Oliveiras, e ali, o que ele diz? Olha, pertence ao Pai.
E aí, de repente, o Jesus é levado aos céus e os anjos dizem, vão trabalhar, vão pregar o evangelho. Da mesma forma que ele subiu, ele vai voltar. Então, não era uma mensagem presente, o Senhor voltará, ele está voltando. Lembra no Didaquê? O Senhor está voltando, o Senhor está voltando. Não era uma mensagem dos apóstolos, o Senhor a qualquer hora virá. Lembra da mensagem de Tessalonicenses? O Senhor vai vir, então se ele vai vir, eu não preciso mais trabalhar. Percebam, havia essa expectativa. Então percebam que essa questão da efervescência apocalíptica era muito forte naquela época, tá bom? Olha só, pode continuar para nós, irmã, por gentileza? Ambiente de tribulação para o povo de Deus. Mensagem de esperança através de uma linguagem enigmática. Modelo, livro de Daniel. Exemplos, Apocalipse de Baruque, Apocalipse de Pedro, a Assunção de Moisés e a Ascensão de Isaías, etc. Ou seja, muitas outras literaturas surgiram nessa época, porque era uma coisa comum entre eles esperavam o retorno, tá bom, meus irmãos? Então, só dando uma síntese aqui, que como foi o contexto, tá? Então, vamos rapidinho aqui. Argumentos favoráveis à autoria joanina, evidências textuais internas, ou seja, João assina a obra, Apocalipse capítulo 1, versículo 1, capítulo 4, versículo 9 ao 11. Jesus é o verbo de Deus e o Cordeiro de Deus, Apocalipse 19, versículo 7 e versículo 13. A palavra testemunho se destaca assim como no Evangelho e na primeira e na terceira epístola, ou seja, há evidências no texto a respeito de João, tá bom? Seu nome, né, é Ioannes em grego, Johan em hebraico. Deus tem sido gracioso, é o significado. Seu pai Zebedeu, meu dom, pescador de profissão, homem abastado, pois tinha empregados, ou seja, abastados diante daquela realidade de pessoas simples, irmãos. Ter ali barcos para pescar era um microempresário, tá bom? Enquanto que o Império Romano dominava. Quem podia isso era um pouco melhor do que os demais. Sua mãe era Salomé, significado é pacífica, Marcos 15, 40, e irmã de Maria, mãe de Jesus. Seria isso? É uma pergunta. João 19, 25. Seu irmão Tiago, ou Jacó, Marcos 1, 19 e 20, e Tiago e João eram sócios de Pedro, ou seja, olha que coisa linda, irmãos. Olha que coisa linda. Quem eram os principais dos apóstolos? Pedro. Pedro, Tiago e João. Agora, olha que coisa linda. Antes de se tornarem os três principais entre os 12, esses três já eram sócios. Olha, que é um segredo de liderança magnífico. Quando você já tem uma vida de comunhão, de relacionamento e de confiança na vida, depois da conversão, isso se torna uma bomba divina de glória. É o que está aqui. Eles já tinham relacionamentos, eles já eram sócios, já eram amigos, já trabalhavam. E o que é uma sociedade, meus irmãos? É o casamento sem intimidade. Não é assim? Sociedade é isso. Você cresce junto financeiramente e você quebra junto, não é assim? Só não tem a parte do casal, porque pode ver que aí fica para o casal. O resto é choro, revolta, dor, lágrima, sorriso, bênção, não é assim? Então, quando você na vida já tem amigos profundos e agora você se converte, você terá aliados no ministérios poderosíssimos. É como se Deus permitisse esse segredo aqui para nós, para que a gente realmente valorize as boas amizades da vida. Tá bom? É uma dica aqui. Local do nascimento, Betesda, possivelmente, ou Jerusalém, ou Cafarnaum. Nós não sabemos. Sua conversão se dá lá em João 1, por intermédio de João Batista. Seu apostolado, o mais leal de todos os apóstolos, o que testemunhou o soldado lancear Jesus, o primeiro a chegar no sepulcro
vazio de Jesus, o primeiro a reconhecê-lo junto ao mar da Galileia. Data e local e propósito dessa carta. Leia para nós, Beatriz, por gentileza. Data 95 depois de Cristo, local Patmos, o local para onde eram enviados os prisioneiros da época de Domiciano, de 81 a 96. Quem foi Domiciano, imperador romano, que sentencia o ancião João a uma ilha para quebrar pedras para o império. E ele vai. E ele não pragueja. Por quê? Porque o que é bom veio de Deus, o que é ruim veio de Deus. Louvado seja Deus. Vamos lá, seminarista. Está se preparando para o ministério, está aí se preparando, 3 anos, alguns 5 anos, e aí vão edificar uma igreja. E aí a igreja começa a crescer, aí Deus te manda ir lá buscar fundó. E agora você sofre. E agora, qual vai ser a reação do meu irmão, da minha irmã? Vai ser glorificar a Deus? Ou vai ser praguejar porque Deus te tirou da igrejinha gostosa, toda fofinha, e te mandou agora para um bando de endemoniado que só é pedrada? Percebam, irmãos, aqui está o protótipo do que é ser servo de Deus. Só estou relembrando que ele está aqui possivelmente perto dessa idade, ou quem sabe um pouco mais, ou um pouco menos, já era um ancião, e ele não pragueja. Ele continua sendo fiel, e Deus abre os céus, e ele deixa essa pérola para nós. Hoje nós, igreja do século XXI, e principalmente a partir do século XX, esse texto tomou uma relevância fantástica. Por quê? Porque nós vemos muitas coisas acontecendo que a igreja nunca chegou a enxergar, porque estamos sendo presenteados pelos cumprimentos. Agora, tudo isso aconteceu porque esse homem foi fiel, assim como Pedro foi fiel e morreu crucificado de ponta cabeça, e Paulo foi decapitado. E o irmão dele, Tiago, foi transpassado ao fio da espada. Ora, se os nossos mentores tiveram um final assim, por que a gente não pode ter uma vida difícil? Então, guardem isso, meus irmãos. Na teologia da prosperidade, vocês não vão ver isso, porque os profetas Balaão vão dizer que vocês se enriquecerão e prosperarão e viajarão de jatinho ou de helicóptero, tá bom? Mas a mensagem bíblica é outra, tá bom? Eu fico com essa. Eu quero eles como meu modelo. Eu quero João Batista como meu modelo. E se Deus nos der uma vida confortável, aleluia. E se for difícil, aleluia. Que Deus nos ajude, tá bom? Propósito da carta, leia para nós, Fia. Finalidade única do Apocalipse para o crente é a de descrever a grande tribulação. Enéas Tonini. Essa síntese é magnífica, ou seja, qual é o propósito? É apontar para o futuro e o que virá. Agora, percebam, mesmo apontando para o futuro, acaba sendo uma profecia para o presente, porque a igreja primitiva passou por tribulação. Logo depois, os pais da igreja passam por tribulação, mesmo depois, irmãos, que Constantino e Teodósio favorecem o cristianismo no Império Romano, nossos irmãos, os pais da igreja, só para vocês terem uma ideia, foram presos. Porque depois que morre Constantino, outros imperadores perseguiram os pastores, os bispos, e foram presos. E o que eles fizeram? Se manteram fiéis. Então, cuidado quando a gente julga esse período da igreja, achando que é tudo, né, o pacote da mesma bolacha do mesmo pacote, porque não é. Não é. Muitos irmãos, até por volta ali do século IV, século V, ou seja, até o ano 500, eram muito fervorosos, eram muito crentes. Então, a gente tem que tomar todo o cuidado ao julgar, porque, meus irmãos, as coisas aconteceram, ou seja, houve muita perseguição. É uma profecia futura? Sim, inquestionável, mas é uma profecia que também consola a igreja para qualquer momento? Sim.
como aconteceu na história, como aconteceu na Idade Média, como aconteceu na Reforma Protestante e como aconteceu nesses últimos 500 anos, tá bom? O esboço do livro, introdução e saudação, capítulo 1, versículo 1 ao 8, visão de Jesus glorificado, capítulo 1, versículo 9 ao 20, cartas às 7 igrejas, capítulo 2, versículo 1 ao capítulo 3, versículo 22, visão do trono do céu, capítulo 4, do versículo 1 ao 11, o livro selado e o cordeiro, capítulo 5, do versículo 1 ao 14, a abertura dos 6 primeiros selos, capítulo 6, versículo 1 ao 17, os 144 mil selados, capítulo 7, versículo 1 ao 8, a visão dos santos na glória, capítulo 7, versículo 9 ao 17, a abertura do 7º selo, as 4 primeiras trombetas, capítulo 8, do versículo 1 ao 13, a 5ª e a 6ª trombeta, capítulo 9, do versículo 1 ao 21, o anjo e o livrinho, capítulo 10, versículo 1 ao 11, as 2 testemunhas, capítulo 11, do versículo 1 ao 14, a 7ª trombeta, capítulo 11, do versículo 15 ao 19, a mulher e o dragão, capítulo 12, do versículo 1 ao 18, a besta que surgiu do mar, capítulo 13, do versículo 1 ao 10, a besta que subiu da terra, capítulo 13, do versículo 1 ao 18. Deixa eu mudar aqui, não está mudando, só um segundinho. E, opa, aqui. Aqui, pronto. O Cordeiro e os Remidos no Monte Sião, capítulo 14, versículo 1 ao 5. Os 3 anjos e sua mensagem, capítulo 14, versículo 6 ao 13. A ceifa sobre a terra, capítulo 14, versículo 14 ao 20. As 7 taças, capítulo 15, versículo 1 ao capítulo 15, versículo 21. A Grande Babilônia, capítulo 17, do 1 ao 18. A queda da Babilônia, capítulo 18, do versículo 1 ao 24, as bodas do Cordeiro, capítulo 19, do 1 ao 10, o cavaleiro do cavalo branco, capítulo 19, do versículo 11 ao 21, o milênio, capítulo 20, versículo 1 ao 6. E agora, deixa eu ver se eu consigo virar. A derrota de Satanás, capítulo 20, versículo 7 ao 10, o juízo final, capítulo 20, versículo 11 ao 15, novo céu, nova terra, capítulo 21, versículo 1 ao 8, a Nova Jerusalém, capítulo 21, versículo 9 a 22, versículo 5, o encerramento e saudação final, capítulo 22, versículo 6 ao 21. Tá bom, meus irmãos? Eu não vou debater, né? Eu só passei esse esboço, os seus detalhes, né? Mas existem outros esboços também, tá bom? Gênesis e o Apocalipse. Há uma relação muito curiosa, e o professor José Ribeiro, em uma certa ocasião, ele disse que o Apocalipse é o retorno ao paraíso. Há uma relação muito linda, e é verdade, né? Assim como o Gênesis, o Apocalipse, ele fecha um ciclo, mas ele não é só um ciclo de destruição, mas é um retorno àquilo que Deus tinha feito. No Gênesis temos o início, no Apocalipse temos o fim. No Gênesis temos a criação da terra, no Apocalipse a criação da nova terra. No Gênesis, criação do céu, Apocalipse do novo céu. No Gênesis, criação do sol, Apocalipse, a nova Jerusalém não precisa de sol. No Gênesis, vitória de Satanás, no Apocalipse é a derrota de Satanás. No Gênesis é Adão, Apocalipse é o Cristo. No Gênesis é a Eva, no Apocalipse é a igreja noiva. No Gênesis é a entrada do pecado, Apocalipse é o fim do pecado. No Gênesis é a maldição, no Apocalipse é o fim da maldição. No Gênesis, bloqueado o caminho da árvore da vida, no Apocalipse, o acesso da árvore da vida. Aqui dá um estudo maravilhoso, não é? Olha aí, meus irmãos. O Apocalipse, como disse o professor José Ribeiro, não é o final de tudo, nem a condenação de tudo, é o retorno ao paraíso. Aleluia. Glória a Deus, né? E aqui temos várias interpretações, tá, meus irmãos? Interpretação do livro do Apocalipse, temos também as perspectivas teológicas, né? E o que mais? Deixa eu ver aqui. E terminamos.
terminamos, meus irmãos, tá bom? É isso. Temos, né, bastante assuntos, mas não vai dar para a gente tratar nessa aula. Glória a Deus, aleluia. Como eu digo na igreja, posso ouvir glória a Deus? Terminamos. Tá bom, meus irmãos? Vocês estão de parabéns, Glória a porque Deus. me aguentaram aí, olha, vocês são valentes, hein? Né? Durante 6 meses, e eu me sinto honrado. Eu não tenho escrito livros, como eu gostaria, mas vocês são minhas cartas vivas, sabia? Cada aluno, cada aluno que eu ajudei ao longo desses anos. E é isso que importa. A igreja está sendo abençoada, os irmãos estão sendo edificados, né? E se um dia Deus me permitir escrever, estamos aí, né? Mas é isso. Então terminamos, meus irmãos, terminamos. Gostaram, né, de introdução ao Antigo Testamento 1 e 2 e introdução ao Novo Testamento 1 e 2? Gostei muito. Eu achei que ia ser o ano inteiro essas 4 matérias. Mas Elas foi são rápido, mas... 4 módulos, né? Uhum. O assunto, de fato, né, Beatriz, daria. Mas, assim, nós precisamos resumir para poder trazer outras doutrinas, outros temas, outros módulos que são muito importantes, né? Então, eu particularmente sou suspeito, porque essa matéria, ela tem um gostinho de quero mais. É aquela matéria que, por exemplo, né, eu tenho muitos comentários bíblicos aqui, né? Não sei se vai dar para vocês verem, né? Muitos outros lá na frente, ó, né? E tenho também outras prateleiras para cá. É, todos esses comentários bíblicos, irmãos, eles nascem da onde? Dessas matérias, porque a pessoa estuda, aprende, e aí ela vai dissecar agora o assunto. E aí onde surgem os comentários, né? E é uma matéria maravilhosa, porque, como vocês viram, a gente vai para a língua original, vai para a geografia, vai para o contexto, vai para o escritor, vai para o povo, para o destinatário, o propósito, ou seja, é muito completo. Então, desse gostinho, né? Um pouco daqui, um pouco dali, da geografia, e a gente que pegou desde o Velho Testamento, né? Depois fechamos os vários estilos literários, aí vamos para o período interbíblico. Parecia que o período interbíblico ia ser meio insosso, né? Mas foi uma delícia, não é? O material do nosso mestre, pastor Ernesto Tonini, maravilhoso. As obras que a gente pesquisou também, maravilhosas. Então, assim, que Deus guarde no nosso coração e que a gente possa ser útil ao povo de Deus e ensinar apenas a Bíblia. Só a Bíblia para o povo de Deus, com a mais fidelidade possível. E que Deus faça o que Ele quiser conosco, né, com as nossas igrejas, e nos ajude a gente permanecer até o fim. Amém? Amém. Querem falar alguma coisa? Não? Bom, como hoje é a nossa última aula, eu vou dar um prazo para vocês até terça que vem, para vocês fazerem as leituras e os trabalhos extras. E também a prova vocês poderão entregar até meia-noite da terça-feira. Tá bom? Orem por nós, porque eu não paro, eu vou continuar trabalhando aqui, preparando, né, os materiais para o próximo semestre. Retomamos aqui na primeira terça-feira de agosto. Se tivermos muitos feriados, a gente antecipa, vai para a última semana de julho, porque muitas vezes caem muitos feriados nos nossos dias de aula. Aí a gente perde muito. Mas eu vou e confirmo com vocês direitinho. Sempre lembrando, nossas aulas começam sempre na primeira semana de fevereiro e na primeira semana de agosto, salvo quando tivermos muitos feriados nos dias de aula. Tá bom, meus irmãos? Então é isso. Continuem orando por nós e que Deus continue abençoando a nós, as nossas famílias, que é a primeira igreja, e a nossa igreja local, né? Que a gente possa ser carta viva do Senhor nessa terra, para a glória dele, né? Tá bom? Tá bom, pastor. Tá calor aí, Glória? Tá de manga?
Tá calor. Tá uma temperatura agradável. Não tá calor nem frio. Ah, tá, que eu tô com a minha coberta aqui do lado. Hoje aqui foi um dia gostoso, mas um ventinho gelado agora à noite, né, Miriam? É, onde eu moro é gelado. Hoje está 18 graus aqui, irmã, aqui na região, né? Mas É, saindo agora já deve ter caído mais. aqui tá 17. Então, tá vendo? Deus abençoe meus irmãos, minhas Bem, irmãs, né? E querendo Deus, sério. retomamos. E eu passo a próxima matéria do próximo módulo que a gente vai estudar em agosto e o roteiro, tá bom? Não me lembro agora de cabeça. Tá bom, Deus Boa abençoe, noite, pastor, graças a todos os Deus. ensinamentos aqui. Foi bem enriquecedor esses 4 módulos. Que bom. Fico feliz, Beatriz. E boa Eu sou sorte para as suspeito. irmãs na prova. Hã? E boa sorte para as irmãs na prova. É só para as irmãs, viu, Tomé? Ah, eu vou tomar também. Vou tomar também. Pois é, vou precisar mesmo. Isso daí, será que é o feminismo, Tomé? É o gnosticismo aí, ó. Ó as correntes, né? Tá brincadeira, né, irmão? Mas esqueci, o Tomé tá escondidinho aqui, né? Ai, ai. Então tá bom, Graças a minhas Deus, meus irmãs. irmãos. Boa noite, graças a Deus, Deus pastor. abençoe, viu? Boa noite. Boa Nos noite, bom vemos descanso. querendo Deus, pela bondade dele, em agosto. E na igreja, vocês estão me vendo. Aí, lembrando, irmãos, vocês aqui que fazem parte, né, desse módulo assíncrono, podem me procurar aqui o tempo todo, porque a gente continua em atividade, tá bom? Eu vou continuar passando material para vocês antecipadamente, essa semana mesmo, e já passo. Aliás, semana que vem, eu passo tudo direitinho para vocês já começarem a estudar, né? Tá bom? Mas descansem, desfrutem também, porque isso é importante. Deus abençoe. Amém, amém. Boa noite. Amém. Deus abençoe. Amém. Paz, pastor. Paz, minha irmã, Deus abençoe.